Quando a noite chega e o mundo silencia, existe um instante em que o corpo finalmente para de negociar com o cansaço e a mente abre espaço para algo maior. É nesse ponto que muita gente percebe um segredo. Você não precisa lutar o tempo todo para mudar, porque a transformação mais profunda acontece quando você solta o peso que carrega por dentro. E hoje, enquanto você dorme profundamente, o peso começa a ir embora de um jeito leve, quase imperceptível, como se cada respiração removesse uma camada antiga que já não serve mais. Deite-se com conforto e permita que este momento seja apenas seu. Daqui a pouco, a tela vai ficar escura para ajudar sua atenção a descansar, e isso é intencional. Quanto menos estímulos, mais fácil o corpo entender que está seguro. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Você não precisa vigiar o processo. Não precisa controlar cada detalhe, porque existe uma inteligência dentro de você que sabe reorganizar o que precisa ser reorganizado. Respire devagar e sinta o ar entrar, como se estivesse atravessando um portal sutil, um portal de energia tranquila que se abre quando você escolhe desacelerar. Imagine que, bem no centro do seu peito, existe uma luz suave pulsando em uma vibração calma, constante, estável. Essa vibração se espalha pelo corpo e começa a conversar com cada célula, como um lembrete amoroso de que você pode ficar mais leve, por dentro e por fora, com naturalidade. A leveza não precisa ser uma guerra. Ela pode ser uma consequência da paz. Agora, deixe uma frase simples nascer na sua mente, como um mantra baixo, quase um sussurro interno. Eu permito que meu corpo se ajuste com equilíbrio. Repita em silêncio algumas vezes, sentindo que cada repetição é um comando gentil para o seu sistema. E enquanto esse comando se instala, imagine que tudo que pesa vai se soltando. O excesso de tensão, a ansiedade acumulada, a culpa, o impulso de compensar emoções com aquilo que não nutre de verdade. Tudo isso começa a se dissolver, como se a vibração estivesse limpando o caminho para um novo ritmo. E existe mais, porque quando você alinha sua energia com calma e confiança, você também alinha sua realidade. A lei da atração responde ao estado interno, ao que você sustenta sem esforço. Então imagine, com serenidade, um campo de abundância ao seu redor, como um ambiente invisível que se torna real. Dinheiro chegando por rotas certas, oportunidades aparecendo com facilidade, prosperidade se aproximando sem peso e sem medo. Sinta como seria acordar com uma certeza tranquila de que você está sendo guiado para o lugar certo, com as pessoas certas, com escolhas mais leves e inteligentes, como se o universo estivesse organizando encontros, respostas e portas abertas enquanto você descansa. Permita que esse portal de manifestação se firme, não com ansiedade, mas com confiança. Você não precisa correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Você só precisa permitir que a vibração correta faça o trabalho dela. E nesta noite, a vibração é de alívio, de leveza, de equilíbrio, de prosperidade constante. Você vai dormir e algo dentro de você vai continuar reorganizando. Hábitos, desejos, impulsos, escolhas e até a forma como você se enxerga. O peso começa a ir embora, porque você para de alimentar o que pesa. Sinta o seu corpo afundando um pouco mais no conforto,
como se a cama estivesse te segurando com cuidado, sem exigir nada de você. A noite não pede pressa, a noite pede permissão. E quando você permite, algo muito antigo começa a se soltar, como um nó que se desfaz sozinho depois de tempo demais apertado. Nesta parte, você não precisa entender cada mecanismo. Você só precisa continuar respirando, porque a respiração é a ponte entre o que você pensa e o que você sente. E hoje essa ponte está levando você para um lugar mais leve. Imagine que cada inspiração é como se você puxasse uma brisa limpa, fresca, que atravessa a sua cabeça e desce por dentro do corpo, limpando o excesso. E cada expiração é como se você devolvesse ao mundo o que não precisa mais morar em você. Devolva a atenção, devolva o peso emocional, devolva a autocobrança, devolva a sensação de que você precisa se esforçar além do necessário para merecer descanso. Você merece descanso agora, do jeito que você está. Existe uma vibração que se forma quando você descansa sem culpa. Ela é uma vibração rara, porque muita gente tenta relaxar, mas relaxa com medo. Relaxa pensando no amanhã, nas contas, nas exigências, no que ainda falta. Hoje não. Hoje você escolhe uma vibração diferente, uma vibração de confiança silenciosa. E essa confiança começa a abrir um portal interno, um espaço onde o seu corpo entende que pode ajustar o ritmo, regular a fome, equilibrar as escolhas, reduzir impulsos e se aproximar do peso ideal de forma gentil e constante. Agora, leve sua atenção para o ventre, com carinho, sem julgamento. Só observe, como se você estivesse olhando para um lugar sagrado dentro de você. E diga mentalmente, como um mantra calmo: eu libero o que é excesso. Eu retenho o que é vida. Repita isso mais algumas vezes e perceba que essa frase não é uma cobrança, é uma permissão. Você não está lutando contra o corpo. Você está fazendo as pazes com ele. Você está permitindo que ele volte ao seu estado natural de equilíbrio. Enquanto você mantém esse estado, imagine uma luz suave envolvendo o seu corpo inteiro, como se fosse uma névoa delicada de energia. Essa energia é inteligente. Ela sabe onde aliviar, onde ajustar, onde dissolver. Ela encosta nas partes do seu corpo que carregam peso emocional e começa a desfazer a densidade, porque muitas vezes o peso não é só físico. É um acúmulo de dias difíceis, de ansiedade, de noites mal dormidas, de compensações. Hoje, tudo isso começa a se reorganizar. E agora, sem pressa, imagine que você está atravessando um corredor calmo, como se fosse um túnel de luz baixa, com uma sensação de segurança profunda. No final desse corredor, existe uma porta. Essa porta não é para fora, é para dentro. Ela te leva para um lugar de manifestação tranquila, onde tudo acontece sem gritos e sem desespero. Ao atravessar essa porta, você sente um alívio imediato, como se o seu sistema inteiro respirasse melhor. Nesse espaço, você percebe que abundância é mais do que dinheiro, e dinheiro é mais do que números. Abundância é o sentimento de que existe o suficiente, de que você está amparado, de que oportunidades existem e podem te encontrar. E quando você se sente amparado, você não precisa preencher vazios com excesso. Você escolhe melhor. Você come com mais presença. Você descansa com mais profundidade. Você vive com menos urgência. Agora, imagine a prosperidade como uma corrente suave passando por você. Não é uma avalanche,
Não é algo agressivo. É uma corrente constante, estável, que entra pela sua vida e organiza tudo. Boas notícias chegando no tempo certo. Dinheiro aparecendo por caminhos limpos. Ideias que se transformam em ganhos. Pessoas que abrem portas. Situações que se resolvem com facilidade. E junto disso, um corpo mais leve, porque o peso do medo e da escassez não está mais comandando suas escolhas. Repita mentalmente, bem devagar, como se fosse uma oração para a sua própria energia. Eu atraio equilíbrio. Eu atraio abundância. Eu atraio leveza. E não diga isso com ansiedade. Diga com a certeza de quem já está dentro do processo. Porque quando você dorme com essa certeza, a mente entra em um campo fértil. E esse campo fértil é onde novos padrões se formam. Você pode até sentir pequenos sinais agora, como um relaxamento mais profundo nos ombros, uma suavidade no rosto, uma sensação de que a mandíbula solta, o peito abre, o ventre descansa. Isso é o seu corpo respondendo. Isso é o peso começando a ir embora. Primeiro como tensão, depois como hábito, depois como resultado. E enquanto a tela fica escura, deixando você ainda mais protegido do mundo de fora, lembre-se, mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Seu inconsciente entende os comandos que você está plantando. Sua energia está se ajustando. Sua vibração está mudando. E aquilo que pesa não encontra mais espaço para se manter. Há um momento na noite em que o pensamento começa a perder força e o sentir começa a assumir o comando. É como se a mente, cansada de tentar resolver tudo, finalmente aceitasse descansar. E quando isso acontece, você entra em um estado especial, um estado em que a sua vibração se torna mais receptiva, mais silenciosa, mais poderosa. É nesse silêncio que a transformação real começa. Porque o que muda você não é só o esforço, é a energia que você sustenta quando ninguém está vendo. Agora, imagine que existe um portal bem acima da sua cabeça. Um portal de luz suave, discreta, como se fosse uma abertura silenciosa no teto do seu mundo interior. Esse portal não faz barulho, não chama a atenção, não exige nada. Ele apenas se abre quando você escolhe confiar. E de dentro dele desce uma presença de equilíbrio, como um banho de energia limpa. Essa energia percorre a sua cabeça, relaxa a testa, solta o couro cabeludo, desce pelos olhos e acalma a visão por dentro. Ela passa pela garganta e dissolve palavras engolidas, pressões, tensões antigas. Ela encosta no peito e dá espaço para o coração respirar mais livre. E quando a energia chega ao seu centro, ela toca diretamente o lugar onde as emoções se acumulam e viram peso. Você não precisa saber exatamente quais emoções foram essas. Seu corpo sabe. Sua história sabe. A energia sabe. E ela começa a desfazer esse acúmulo como quem desfaz uma camada de poeira antiga que estava grudada por tempo demais. Uma leveza discreta vai aparecendo, não como euforia, mas como alívio. Permita que um mantra simples acompanhe esse movimento, como uma frase que você repete sem esforço, quase como quem balança uma chave para abrir uma porta. Diga mentalmente: eu solto o peso e fico com a paz. Repita com calma e perceba como essa frase reorganiza a sua postura interna. Ela tira você do modo de luta e coloca você no modo de permissão. E é aqui que a lei da atração trabalha com mais força, porque ela responde ao estado de ser. Quando você se torna paz,
você atrai mais paz. Quando você se torna leveza, você atrai mais leveza. Quando você se torna abundância por dentro, você começa a ver abundância por fora. Agora imagine que o seu corpo entende essa mensagem e começa a ajustar o que precisa ajustar durante o sono. Seu organismo encontra um ritmo mais inteligente. Seu descanso se torna mais profundo. Seu sistema aprende a se regular. A fome emocional perde intensidade. A ansiedade vai perdendo espaço. Você começa a reconhecer, sem esforço, quando é fome de verdade e quando é apenas uma tentativa de preencher um vazio. E quando você reconhece isso, você fica livre. Porque liberdade é escolher sem ser empurrado por dentro. Sinta como seria acordar amanhã com uma sensação diferente, como se o corpo estivesse mais leve e a mente mais limpa. Não precisa ser uma grande mudança de um dia para o outro. Pode ser uma mudança sutil, mas real. Uma mudança de direção, como um navio que vira um pouco o leme e com o tempo chega em outro lugar. O peso começa a ir embora assim, com consistência, com suavidade, com noites de alinhamento. E enquanto seu corpo entra cada vez mais fundo no descanso, imagine que no seu campo de energia existem frequências, como notas musicais invisíveis. Quando você vive na pressa e no medo, essas notas ficam desordenadas. Quando você respira e confia, elas se alinham. Agora, visualize essas notas se organizando, como se fossem ondas calmas, se encaixando umas nas outras. Isso é a sua vibração se ajustando. Isso é você saindo do caos e entrando em harmonia. E nessa harmonia, a prosperidade encontra você. Porque prosperidade também é frequência. É a frequência de quem acredita que pode receber, de quem se permite, de quem para de sabotar a própria vida. Então imagine com serenidade uma cena simples, mas poderosa. Você abrindo uma mensagem com uma boa notícia. Você percebendo um dinheiro chegando de um lugar que destrava a sua semana. Você recebendo uma oportunidade que faz sentido, sem sofrimento, sem humilhação, sem desespero. Você se vendo mais organizado, mais confiante, mais próspero. Não como fantasia distante, mas como uma realidade que começa a se formar agora, porque a sua energia está mudando. Traga um segundo mantra, curto e firme, como um selo nesse portal. Eu mereço receber com leveza. Repita devagar e deixe essa frase entrar no seu inconsciente como uma verdade tranquila, porque muitas vezes a escassez não está só fora, ela está na crença de que receber pesa, que prosperar é difícil, que dinheiro sempre vem com dor. Hoje, essa crença começa a se dissolver. Você pode prosperar com paz. Você pode enriquecer com equilíbrio. Você pode ter abundância sem perder a alma. Você pode ter mais sem se sentir culpado. E esse estado interno começa a refletir no corpo também. Porque quando a mente se acalma, o corpo deixa de viver em alerta. E quando o corpo deixa de viver em alerta, ele relaxa, regula, libera. Ele não precisa segurar tanto. Ele não precisa proteger tanto. Ele começa a confiar. E um corpo que confia se torna um corpo mais leve. Se em algum momento pensamentos vierem, deixe-os passar como nuvens. Você não precisa segurar nenhum deles. Volte para a respiração. Volte para a sensação da cama te acolhendo. Volte para a ideia do portal aberto acima de você, derramando equilíbrio. E lembre-se de novo, com suavidade. Mesmo que você durma agora,
tudo continua agindo. O processo não precisa da sua vigilância, ele precisa da sua permissão. Existe um tipo de descanso que não é apenas sono, é recalibração. Como se, por algumas horas, você saísse do ruído do mundo e entrasse em um lugar onde tudo é reorganizado por dentro. Agora, enquanto sua respiração fica mais lenta, você pode sentir que seu corpo está entrando exatamente nesse lugar. Não é um lugar distante, é um estado. E nesse estado, o que pesava começa a perder força, porque o seu sistema inteiro está recebendo uma nova instrução. Você está seguro, você pode soltar. Imagine que bem diante de você, mesmo de olhos fechados, existe uma superfície calma, como um espelho d'água à noite. Nada agita essa água. Ela apenas reflete uma luz suave. E essa luz é a sua própria energia quando você para de brigar com você, quando você para de se exigir demais, quando você decide ser gentil com o seu corpo. Observe esse espelho d'água por dentro e note que a cada respiração ele fica mais limpo, mais sereno, mais estável. Essa estabilidade é importante, porque é nela que a manifestação se constrói com firmeza. Agora, aproxime sua atenção de um ponto específico do seu corpo, como se você colocasse a mão invisível da consciência ali. Pode ser no peito, no ventre, nos ombros, onde você sente que carrega mais peso. E em vez de tentar consertar, apenas reconheça. Reconhecer é diferente de julgar. Reconhecer é dizer para si mesmo: eu vejo você, eu não vou te pressionar, eu vou te ajudar a relaxar. Quando você faz isso, algo muda instantaneamente. O corpo entende que não precisa se defender. E quando não precisa se defender, ele libera. Sinta essa liberação como pequenas ondas internas, suaves, quase como um calor tranquilo se espalhando. É como se a energia estivesse desfazendo camadas de tensão que se acumularam em silêncio. Camadas que vieram de dias longos, de preocupações, de cobranças, de incertezas. E muitas vezes, essas incertezas têm um nome que pesa mais do que deveria: dinheiro. O dinheiro pode virar medo, e o medo pode virar peso. Hoje, esse ciclo começa a se quebrar de um jeito delicado. Imagine que a escassez não é uma sentença, é apenas uma vibração antiga que você aprendeu a sustentar sem perceber. A vibração de se preocupar antes mesmo de precisar. A vibração de esperar o pior para se proteger. A vibração de apertar o coração e o estômago quando pensa no amanhã. Agora, com calma, você decide trocar essa vibração. Não com força, mas com intenção. E intenção é um comando silencioso. Diga mentalmente, como um mantra que você deixa cair dentro de você: eu escolho uma vida mais leve e próspera. Repita essa frase com suavidade, como se ela fosse um cobertor sobre a mente. E enquanto você repete, imagine que do lado de fora do seu corpo existe um campo de energia como uma atmosfera pessoal. Esse campo se ajusta conforme o que você sente. Então, sinta a prosperidade como se ela já estivesse a caminho. Não com ansiedade, mas com uma certeza tranquila. A certeza de que você pode receber mais, de que você pode ganhar mais, de que você pode abrir caminhos e ser surpreendido por soluções. Agora, visualize um portal bem à frente do seu peito, como uma passagem de luz baixa, dourada e suave. Esse portal representa acesso. Acesso a oportunidades, a ideias, a contatos certos, a decisões mais sábias. Acesso a uma versão sua
que não vive no modo sobrevivência. Ao observar esse portal, perceba que ele não exige que você prove nada. Ele apenas responde quando você se alinha. E o alinhamento está acontecendo agora, porque você está descansando e permitindo que a vida reorganize o que precisa ser reorganizado. Sinta como seria atravessar esse portal e encontrar uma realidade mais estável, onde suas finanças se organizam, onde suas contas encontram ordem, onde entradas surgem com mais facilidade, onde você não precisa se apertar por dentro para fazer o mundo funcionar. Nessa realidade, você é firme, mas leve, disciplinado, mas gentil. Você sabe dizer sim para o que te nutre e não para o que te drena. E isso também impacta o corpo, porque um corpo que vive em paz com suas decisões não precisa carregar o mesmo peso. Agora, traga a atenção para a sensação de saciedade emocional. Imagine que você já tem o suficiente por dentro, que o vazio que te empurrava para excessos começa a ser preenchido por calma. Você pode imaginar uma luz suave se concentrando na região do ventre, como se fosse uma presença amorosa dizendo: está tudo bem. Você não precisa compensar. Você não precisa correr. Você não precisa se punir. Você só precisa seguir, um dia de cada vez, com uma energia mais organizada. E essa organização não é rigidez, é clareza. É quando você percebe que existe um jeito mais simples de viver, um jeito em que a leveza não depende do mundo perfeito, mas da sua vibração. E sua vibração agora está ficando mais estável. Você está construindo um chão interno. Você está entrando em um estado de confiança que não faz barulho. E quando você sustenta esse estado, a lei da atração trabalha como uma ponte, conectando você às pessoas, situações e recursos que combinam com essa nova frequência. Repita mais uma vez, bem devagar, como um selo para o seu sono. Eu solto o peso, eu recebo leveza, eu atraio prosperidade. Sinta essas palavras descendo, como se fossem água quente relaxando o sistema. E não importa se você entende tudo racionalmente, o inconsciente entende a linguagem da repetição suave, da imagem, da sensação. Ele aprende pelo que você sente agora, e o que você sente agora é permissão. Se a mente tentar se agitar, volte para a respiração. Inspire como se puxasse paz, expire como se soltasse medo, e permita que a tela escura te abrace como um convite para dormir mais fundo. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O corpo ajusta, a energia reorganiza, a vibração se realinha e o peso começa a ir embora, em silêncio, como se a vida soubesse exatamente o que fazer quando você para de impedir. Há uma suavidade que nasce quando você para de se apertar por dentro, como se o corpo entendesse, finalmente, que não precisa carregar o mundo nas costas para merecer segurança. Agora, deixe essa suavidade crescer. Sinta o seu rosto relaxando, como se cada músculo recebesse uma permissão silenciosa para descansar. Sinta os ombros ficando mais pesados, não de cansaço, mas de entrega, como se você estivesse devolvendo ao chão tudo aquilo que você insistiu em sustentar sozinho. Imagine que existe uma balança invisível dentro de você, uma balança que mede esforço e descanso, tensão e alívio, escassez e abundância. Durante muito tempo, talvez essa balança tenha ficado desequilibrada, com peso demais do lado da pressa, da preocupação, da autocobrança. Hoje, enquanto você dorme, essa balança começa a se ajustar. E esse ajuste
não é uma luta, é um retorno ao centro. Traga para sua mente a imagem de um círculo de luz suave ao redor do seu corpo, como um campo de proteção. Dentro desse círculo não entram ruídos do futuro nem cobranças do passado. Dentro desse círculo só existe o agora, e o agora é seguro. O agora te permite respirar melhor. O agora te permite soltar o controle. E quando você solta o controle, você abre espaço para o que é mais inteligente do que o controle, a organização natural da vida. Sinta como se, bem no centro do seu peito, houvesse um pequeno ponto de energia que pulsa com constância, como uma chama tranquila. Essa chama não queima, ela aquece, ela não corre, ela sustenta. Essa chama é a sua vibração se estabilizando. E quando a vibração se estabiliza, você começa a atrair o que combina com estabilidade. Você atrai relações mais saudáveis, escolhas mais claras, oportunidades mais alinhadas, prosperidade mais constante. Porque a lei da atração não responde ao desespero. Ela responde ao estado interno que você sustenta quando ninguém está olhando. Agora, deixe um mantra simples se formar, sem esforço, como se ele fosse apenas uma frase que combina com esse momento. Diga mentalmente: eu mereço leveza e abundância. Repita devagar. E repare como essa frase não precisa ser gritada para ser verdadeira. Ela se instala como uma certeza calma. E quando ela se instala, ela começa a reescrever pequenos comandos dentro do inconsciente. Comandos que antes te empurravam para excessos, para escolhas impulsivas, para tentativas de preencher vazios com o que pesa. Agora, um comando novo entra. Você pode se nutrir de paz. Imagine que o seu corpo tem uma memória de peso, que não é apenas física. Uma memória de ansiedade, de noites em alerta, de pensamentos repetindo preocupações, de medos relacionados a dinheiro, a dívidas, a instabilidade. Às vezes, o medo de escassez vira tensão no corpo. A tensão vira cansaço. O cansaço vira descontrole. E o descontrole vira mais peso. Hoje, esse ciclo começa a se desfazer, porque você está escolhendo uma vibração diferente, uma vibração de confiança silenciosa. Visualize um portal se abrindo diante de você, como uma passagem de luz suave, discreta, firme. Esse portal representa uma nova rota, uma rota em que sua vida material começa a se organizar com menos drama e mais clareza. Ao atravessar esse portal, você sente que a mente fica mais limpa. Você sente que decisões financeiras ficam mais simples. Você sente que oportunidades aparecem com mais naturalidade. Você percebe que prosperidade não precisa ser algo distante, pode ser um fluxo. Um fluxo que chega quando você aprende a receber sem culpa. E aqui, receba essa ideia como quem recebe um presente. Você pode ter abundância e, ao mesmo tempo, dormir em paz. Você pode ver dinheiro entrando e, ainda assim, manter o coração leve. Você pode prosperar e continuar sendo você. O que muda não é quem você é o peso que você carregava. O peso de achar que precisa sofrer para merecer. O peso de achar que tudo precisa ser difícil. O peso de achar que o mundo não te apoia. Hoje, você começa a atrair apoio. Apoio em forma de caminhos abertos, de ideias que rendem, de pessoas certas, de oportunidades honestas. Traga agora uma cena simples para o seu campo interno. Imagine você acordando
e percebendo que sua mente está mais tranquila. Imagine você olhando para a vida e sentindo que existe espaço. Espaço para organizar. Espaço para escolher melhor. Espaço para cuidar de você com gentileza. E nessa mesma cena, imagine um sinal de prosperidade chegando. Algo que te dá alívio, algo que te confirma que as coisas estão andando. Pode ser uma resposta, um retorno, uma solução, uma entrada inesperada, uma chance nova. Não coloque ansiedade nessa imagem. Apenas coloque confiança. Confiança é um tipo de energia que abre portas sem fazer barulho. Agora, leve sua atenção para o seu corpo mais uma vez e perceba como ele responde quando você se vê prosperando. O corpo relaxa. A respiração desce. A tensão diminui. E quando a tensão diminui, o corpo se regula melhor. Ele dorme melhor. Ele equilibra melhor. Ele libera melhor. Ele encontra um ritmo mais sábio. E nesse ritmo, o peso físico também começa a ir embora, porque o sistema deixa de viver em modo de emergência. Repita mais uma vez como um selo suave para esta noite. Eu libero o excesso e atraio o equilíbrio. Sinta essa frase atravessando você como uma onda calma. E então, permita que tudo continue acontecendo sem sua interferência. Você não precisa fazer mais nada agora. Você só precisa continuar descansando, porque o descanso é o lugar onde o corpo se reconstrói e a energia se reorganiza. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Perceba como a noite tem um jeito de tocar você sem pressa. O corpo vai se entregando aos poucos, como se cada camada de tensão fosse descendo, descendo, até se dissolver. E nesse estado existe uma inteligência profunda trabalhando em silêncio. Uma inteligência que não se explica com palavras, mas que se sente. Você pode chamar de energia, de vibração, de campo, de consciência. O nome não importa tanto quanto a experiência. E a experiência agora é esta. Você está entrando em um espaço onde o peso perde o comando. Imagine que ao redor do seu corpo existe um campo suave, como uma atmosfera particular. Tudo o que você viveu hoje deixou traços nesse campo. Pequenas preocupações, pressas, pensamentos repetidos, conversas, tarefas, responsabilidades. Agora, enquanto você descansa, esse campo começa a ser limpo, como se uma brisa tranquila varresse o excesso e devolvesse a você aquilo que é essencial. A sensação é de arrumação interna, como quando você organiza um lugar que estava bagunçado e, de repente, respira melhor. Traga à mente um som imaginário, bem delicado, como um tom baixo e contínuo, quase como uma nota que vibra no fundo do silêncio. Essa nota representa a sua frequência se estabilizando, e quanto mais ela estabiliza, mais o corpo entende que pode relaxar, mais a mente entende que pode parar, mais o coração entende que não precisa ficar em alerta. Esse é um ponto importante, porque muitas vezes o corpo segura peso como quem segura proteção. Ele segura porque acha que precisa estar pronto, preparado, resistente. Hoje, você mostra para ele que pode ser seguro sem estar tenso. Você mostra para ele que pode ser forte e ainda assim leve. Agora escolha um mantra curto, simples, e deixe ele girar dentro de você, sem esforço, como se ele fosse uma música tranquila. Diga mentalmente: eu me alinho com o equilíbrio. Repita isso algumas vezes. E a cada repetição, sinta como se seu corpo recebesse uma permissão interna para regular o que precisa ser regulado.
É como se você dissesse para o seu sistema: pode ajustar o ritmo, pode dissolver o excesso, pode recalibrar. E o sistema entende. Ele sabe fazer isso quando você para de atrapalhar com ansiedade. Imagine então um portal se formando logo à frente do seu peito, como uma porta de luz suave, discreta, que não ofusca, mas aquece. Esse portal é uma passagem para uma versão sua mais organizada, mais serena, mais próspera. Uma versão sua que não vive empurrada pelo medo de escassez. Uma versão sua que não precisa correr para provar valor. Uma versão sua que respira e, a partir da respiração, escolhe melhor. Ao olhar para esse portal, perceba que ele não exige perfeição. Ele apenas responde à direção. E hoje você está apontando na direção da leveza. Agora, imagine você atravessando esse portal e entrando em um lugar interno onde a abundância é natural. Não é exagero, não é excesso, não é compulsão. É suficiência, é estabilidade. É um fluxo calmo que faz você sentir que pode confiar no amanhã. Nesse lugar, o dinheiro não é um peso na mente, é uma energia em movimento. Ele entra, ele circula, ele se organiza. Ele não domina seu humor. Ele não manda no seu descanso. Ele não rouba sua paz. Ele apenas cumpre seu papel e você cumpre o seu. Receber com responsabilidade e serenidade. Sinta como essa ideia toca seu corpo. Quando você imagina prosperidade com paz, o peito alivia. Quando você imagina riqueza com equilíbrio, a barriga relaxa. Quando você imagina abundância sem medo, os ombros descem. Isso é o corpo respondendo ao sinal. Isso é a lei da atração recebendo uma frequência mais limpa. Porque o que você sustenta no íntimo se transforma em campo, e o campo se transforma em experiência. Não como mágica instantânea, mas como construção silenciosa. Uma noite de cada vez, uma escolha interna de cada vez, uma vibração de confiança de cada vez. Agora, se algum pensamento de preocupação aparecer, acolha esse pensamento sem brigar. Apenas diga por dentro, com gentileza: eu vejo você, mas não vou te seguir agora. E volte para o mantra: eu me alinho com o equilíbrio. Volte para a sensação da cama sustentando você. Volte para a ideia do portal de luz suave diante do peito. E lembre-se de algo que muda tudo. Você não precisa resolver tudo hoje. Hoje, você só precisa permitir. Permita que o seu corpo comece a preferir o que é leve. Preferir o que nutre, preferir o que dá energia verdadeira, porque essa preferência é uma manifestação silenciosa. Ela nasce quando você deixa de viver em tensão. E à medida que ela nasce, escolhas diferentes começam a surgir naturalmente. Você se percebe mais consciente. Você se percebe mais presente. Você se percebe menos atraído pelo excesso. E esse movimento por si só já é o peso indo embora. Agora, imagine que dentro do seu corpo existe uma espécie de balança inteligente. Essa balança reconhece o que é excesso e o que é necessário. E enquanto você dorme, ela começa a ajustar. Ela equilibra. Ela solta o que não precisa. Ela mantém o que sustenta. Você não precisa forçar esse ajuste. Você só precisa continuar nesse estado de confiança. Porque confiança é o chão da transformação. Traga a prosperidade de volta para a sua imaginação, mas de um jeito simples e real. Imagine pequenas vitórias concretas. Uma semana mais organizada. Uma conta paga com alívio.
um dinheiro entrando de forma inesperada e limpa, uma oportunidade que se encaixa no seu caminho, uma ideia que rende, um contato que ajuda, uma resposta que destrava. Sinta a emoção calma dessas vitórias, como se você já estivesse sendo cuidado por algo maior do que sua pressa. E perceba que essa emoção não pesa, ela alivia, ela dá espaço, ela dá fôlego. Se você quiser, repita mentalmente um segundo mantra, como um selo de manifestação tranquila. Eu recebo abundância com leveza. Repita e sinta essa frase entrar no seu inconsciente. Ela vai trabalhando enquanto você dorme. Ela vai abrindo espaço por dentro para receber por fora. E quando você recebe por fora, você também se reorganiza por dentro, porque a escassez deixa de ser uma presença constante. E sem a escassez gritando, o corpo se acalma. E quando o corpo se acalma, o peso começa a ir embora. Agora, deixe a tela escura te envolver como um convite para descer mais fundo no sono. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O portal continua aberto. A energia continua organizando. A vibração continua alinhando. E o seu corpo continua aprendendo a ser leve, a ser estável, a ser próspero, um pouco mais a cada respiração. Você está entrando em um ponto mais profundo, onde as palavras começam a ficar mais suaves e as sensações começam a ficar mais claras. É como se o seu corpo entendesse que esta noite não é apenas mais uma noite, mas um espaço de reconexão, um lugar onde você pode soltar sem precisar explicar, onde você pode se reorganizar sem precisar provar. E quando você chega aqui, a transformação se torna ainda mais silenciosa, ainda mais natural. Imagine que você está deitado no centro de um círculo de energia tranquila. Esse círculo não é um limite, é uma proteção. Ele mantém fora o excesso de ruído, o excesso de preocupação, o excesso de urgência. Dentro dele existe apenas uma vibração calma, como um campo que sussurra para o seu sistema. Agora pode descansar, agora pode liberar, agora pode confiar. Sinta a sua respiração como uma chave. A cada inspiração você abre um pouco mais esse campo. A cada expiração você deixa o campo trabalhar. E como um mantra que acompanha o movimento, diga mentalmente: eu solto, eu confio, eu recebo. Repita devagar. Essa repetição não é um esforço, é um alinhamento. É você ensinando para o seu inconsciente uma sequência nova que substitui aquela sequência antiga do medo. Antes talvez fosse: eu me preocupo, eu corro, eu me sobrecarrego. Hoje é diferente. Eu solto, eu confio, eu recebo. Agora imagine que existe uma ponte de luz suave entre o seu coração e a sua vida material. Sim, uma ponte. Porque muitas vezes as pessoas tentam atrair dinheiro e prosperidade apenas com pensamento, mas o campo de manifestação precisa estar conectado ao sentimento. E o sentimento mais poderoso não é ansiedade, é confiança. Quando você confia, a ponte fica firme. Quando você se desespera, a ponte treme. Então hoje, você fortalece essa ponte com calma. Visualize do lado de lá da ponte um cenário de estabilidade. Você não precisa imaginar luxo exagerado. Imagine estabilidade real, contas organizadas, um fluxo de dinheiro que não te sufoca, uma sensação de que você tem espaço para respirar, espaço para planejar, espaço para viver.
Imagine que essa estabilidade chega até você como um rio calmo, um rio que não invade, mas abastece. Ele não toma, ele entrega, ele não assusta, ele acolhe. E à medida que esse rio se aproxima, você sente que o corpo relaxa, porque o corpo não precisa mais viver em alerta. Agora, leve sua atenção para o ventre novamente, mas desta vez com uma sensação ainda mais gentil. Imagine que essa região é um lugar onde você armazena impressões. Impressões de escassez, de medo, de ansiedade, de pressão. E agora, imagine que uma luz suave entra nesse lugar e começa a dissolver essas impressões, como se estivesse apagando marcas antigas. Você não perde memória. Você perde peso. Você perde densidade. Você perde aquilo que te segurava em padrões repetidos. Permita que a ideia de leveza seja mais do que um desejo, seja um estado. A leveza é quando você não precisa mais se punir, quando você não precisa mais se culpar, quando você não precisa mais se apertar. E a partir desse estado, seu corpo começa a responder com mais inteligência. Ele reconhece o ponto de saciedade, ele reconhece a hora de parar, ele reconhece o que é excesso e o que é cuidado. E isso acontece porque você está tirando o peso emocional do processo. Você está deixando de transformar a mudança em sofrimento. Agora, imagine um portal de vibração se abrindo bem diante do seu rosto, como uma janela para um céu noturno tranquilo. Nesse céu, existe uma frequência constante, como se estrelas silenciosas emitissem uma música invisível. Essa música é a frequência da manifestação consciente, a frequência de quem atrai sem implorar, de quem recebe sem medo, de quem prospera sem perder a paz. Ao olhar para esse portal, você percebe que tudo aquilo que você deseja precisa de espaço para chegar. E espaço nasce quando você solta o que pesa. Sinta esse espaço se abrindo dentro de você, como se sua mente ficasse mais ampla, como se seu peito ficasse mais livre, como se sua respiração encontrasse um caminho mais fácil. E nesse espaço, a prosperidade encontra lugar. Ela não encontra lugar quando o coração está apertado. Ela não encontra lugar quando a mente está em guerra. Ela encontra lugar quando você está alinhado, quando você está calmo, quando você está pronto para receber sem se sabotar. Repita mentalmente, com suavidade: eu aceito uma vida mais leve. Eu aceito abundância constante. Eu aceito prosperidade com paz. Diga isso como quem confirma uma decisão. Não precisa emoção forte. Precisa apenas verdade interna. E essa verdade interna vai se assentando no seu inconsciente, onde decisões são tomadas sem que você perceba. É lá que hábitos se formam. É lá que escolhas se repetem. E hoje, você está plantando novas escolhas, mesmo sem estar acordado por completo. Agora, imagine que enquanto você dorme, seu corpo faz uma triagem silenciosa. Ele separa o que é útil do que é excesso. Ele mantém energia. Ele libera peso. Ele equilibra líquidos. Ele regula o ritmo. Ele diminui o caos interno. E junto disso, ele também regula seu campo emocional, diminuindo a necessidade de compensar, diminuindo a urgência, diminuindo o impulso. Você vai percebendo, com o tempo, que aquilo que antes parecia inevitável, agora parece fácil de recusar. E isso é poder. Um poder leve, um poder silencioso, um poder de quem está se reorganizando por dentro. Traga à mente uma última imagem de prosperidade, bem simples.
Imagine uma porta se abrindo no seu caminho. Uma porta certa, limpa, clara. Uma porta que te leva a mais dinheiro, mais estabilidade, mais abundância. E ao mesmo tempo, imagine você caminhando com leveza, com um corpo mais livre, com uma mente mais tranquila, com um coração mais calmo. Você não está correndo, você está seguindo, você não está lutando, você está permitindo. E nessa permissão, o universo se encaixa, a vida se encaixa, você se encaixa. Deixe a respiração ficar ainda mais lenta. Deixe a tela escura ser uma presença amiga. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. O portal continua aberto. A vibração continua alinhando. A manifestação continua se formando no silêncio. E o peso, pouco a pouco, começa a ir embora. Agora, você pode sentir que tudo está mais distante, como se a mente estivesse ficando mais quieta e o corpo estivesse tomando a frente. Esse é um bom sinal. É aqui que o sono começa a ser profundo de verdade. E é aqui também que a sua energia trabalha com mais firmeza, porque o seu sistema não está mais discutindo com o descanso. Você está simplesmente permitindo. E permitir é um tipo de poder muito mais forte do que tentar. Imagine que você está deitado em um lugar onde o tempo desacelera, um lugar interno, invisível, mas real. Nesse lugar, nada precisa ser resolvido com pressa, nada precisa ser provado, nada precisa ser sustentado com força. Tudo encontra seu lugar por gravidade, como se a vida soubesse como se arrumar quando você para de pressionar. Sinta essa gravidade amorosa puxando para baixo aquilo que pesa, puxando para fora aquilo que é excesso, puxando para longe aquilo que te prende. Agora traga um mantra curto, como se você colocasse um selo na sua noite. Diga mentalmente: eu libero e me renovo. Repita com calma. E ao repetir, imagine que suas células respondem como se ouvissem uma música antiga, que as lembra do que é equilíbrio. Elas relaxam, elas soltam, elas reorganizam. E quanto mais elas reorganizam, mais você percebe uma sensação de alívio que não precisa de explicação. Há pessoas que carregam o peso no corpo, mas também carregam um peso invisível na forma de preocupação, principalmente com dinheiro. E essa preocupação pode virar tensão, e essa tensão pode virar cansaço, e esse cansaço pode virar descontrole. Hoje, você interrompe esse circuito não com força, mas com uma decisão suave. Eu escolho estabilidade. E estabilidade não significa ausência de desafios. Estabilidade significa presença de paz enquanto você atravessa os desafios. E quando a paz está presente, as soluções aparecem com mais clareza. Imagine que a prosperidade é como uma luz discreta no horizonte. Ela não vem gritando. Ela vem se aproximando como o amanhecer, que chega mesmo quando ninguém percebe. E nesta noite, enquanto você dorme, esse amanhecer começa a se formar. Começa a se formar em ideias. Começa a se formar em respostas. Começa a se formar em rotas que se abrem. Você pode imaginar que seu inconsciente está trabalhando como um organizador silencioso, conectando possibilidades, alinhando encontros, limpando crenças antigas que bloqueavam o receber. Agora, visualize um portal de energia bem acima de você, e desse portal descem pequenas partículas de luz suave. Elas caem sobre você como um orvalho, leve, silencioso. Cada partícula toca o seu corpo
e leva uma informação. Você pode ficar mais leve. Cada partícula toca a sua mente e leva outra informação. Você pode prosperar sem ansiedade. Cada partícula toca o seu coração e leva outra. Você pode receber sem culpa. Que essas informações vão entrando e ficando, como se elas se tornassem novas verdades internas. Sinta agora a região do seu peito um pouco mais ampla, como se houvesse mais espaço para respirar. Sinta o ventre menos apertado, como se o corpo não precisasse mais se proteger. E nesse relaxamento, o peso físico também começa a perder base, porque o corpo deixa de responder ao mundo com alerta constante. Um corpo em alerta acumula. Um corpo em paz regula. Um corpo em paz libera. Um corpo em paz escolhe melhor. E você está treinando esse corpo para a paz. Nesta noite, neste exato momento, sem esforço. Imagine então uma sequência de imagens simples, como se o seu inconsciente estivesse ensaiando um novo futuro. Você se vê acordando com mais clareza. Você se vê tomando água com prazer. Você se vê escolhendo o que te nutre com naturalidade. Você se vê se movendo com mais leveza ao longo do dia. E, ao mesmo tempo, você se vê recebendo sinais de prosperidade. Pequenas confirmações. Uma oportunidade que aparece. Um retorno que chega. Uma ideia que rende. Uma solução que destrava. Nada disso precisa ser um grande espetáculo. A força está na constância. A riqueza mais sólida é a que cresce em silêncio. Traga um mantra de manifestação para acompanhar essas imagens. Curto, estável, quase como uma respiração. Diga mentalmente: minha vibração atrai abundância. Repita com calma e sinta que não é sobre convencer o mundo, é sobre alinhar você. Porque quando você se alinha, você percebe oportunidades que antes passavam despercebidas. Você toma decisões melhores. Você evita gastos que eram fuga emocional. Você cria espaço para o dinheiro ficar. E quando o dinheiro fica, a mente relaxa. E quando a mente relaxa, o corpo libera. Tudo se conecta. Agora, imagine que seu corpo está soltando camadas antigas, como uma roupa pesada que você não precisa mais vestir. Camadas de medo, camadas de preocupação, camadas de tensão. E por baixo dessas camadas existe você, mais simples, mais leve, mais inteiro. Você não precisa fazer nada para ser essa pessoa. Você só precisa permitir que o excesso vá embora. Deixe o seu rosto relaxar de novo. Deixe a língua descansar dentro da boca. Deixe a mandíbula soltar. Deixe os ombros afundarem. Deixe o ventre ficar macio. E se você já estiver quase dormindo, tudo bem. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A vibração continua alinhando. O portal continua aberto. A energia continua organizando. E o peso continua começando a ir embora, como se a vida entendesse exatamente o que fazer quando você finalmente se entrega. Você já está bem perto daquele lugar em que o pensamento se dissolve e tudo vira sensação. Um lugar em que o corpo assume a direção e a mente deixa de resistir. É nesse lugar que muita coisa muda sem barulho, porque o seu sistema não está mais lutando. Está apenas recebendo. E receber nesta noite é receber leveza, receber equilíbrio, receber uma reorganização silenciosa que começa dentro e se reflete fora. Sinta como se o ar ao seu redor estivesse mais macio, como se a própria noite tivesse uma textura acolhedora. Cada inspiração traz uma calma que desce devagar,
e cada expiração leva embora uma carga antiga. Não é uma retirada brusca, é uma liberação suave, como um fio que se solta aos poucos, sem dor, sem choque, apenas com alívio. Agora imagine que existe um centro dentro de você, um lugar onde tudo se organiza. Esse centro pode ser visto como um ponto de luz no meio do ventre, ou como uma chama tranquila no peito, ou como uma sensação de paz no fundo da mente. Esse centro é o seu eixo. E quando você dorme perto do seu eixo, você acorda diferente. Você acorda menos reativo. Você acorda mais claro. Você acorda com escolhas mais leves. Você acorda com menos necessidade de preencher vazios, porque o vazio já não grita como antes. Diga mentalmente, bem baixo, como um mantra que combina com esse estado: eu volto para o meu centro. Repita algumas vezes e perceba que essa frase tem um efeito imediato. Ela tira você da dispersão. Ela tira você da ansiedade. Ela coloca você em casa por dentro. E quando você está em casa por dentro, a vida começa a se organizar por fora. Agora, imagine um portal se abrindo dentro do seu próprio centro, como se fosse uma passagem para uma vibração mais alta, mais estável, mais próspera. Não é uma vibração agitada. É uma vibração firme, constante, que tem a qualidade da segurança. Essa segurança é o que permite que o corpo solte peso. Um corpo que se sente seguro não precisa segurar. Um corpo que se sente seguro não precisa acumular. Um corpo que se sente seguro entende que pode liberar, porque não precisa se proteger tanto. Visualize então como se fosse uma cena lenta, o seu corpo liberando o que é excesso, como se o excesso saísse em forma de névoa escura, bem leve, que se desfaz no ar. E no lugar dessa névoa fica uma luz clara, suave, limpa. Essa luz é a sensação de que você está se cuidando sem violência. Você está se ajustando sem punição. Você está mudando sem guerra. Agora, leve essa mesma ideia para a sua vida material. Imagine que preocupações financeiras que antes te apertavam começam a perder força. Não porque você ignora a realidade, mas porque você entra em um estado mais inteligente para lidar com ela. Você começa a enxergar soluções com mais clareza. Você começa a ter mais disciplina sem sofrimento. Você começa a receber ideias e oportunidades que combinam com a sua nova vibração. E de forma quase natural, você cria um caminho para o dinheiro fluir melhor. Sinta como seria viver com uma sensação interna de abundância. Não uma abundância exagerada, mas uma abundância sólida. A sensação de que você tem espaço. A sensação de que você consegue respirar. A sensação de que você não está sempre no limite. A sensação de que a vida te apoia. Essa sensação é um sinal poderoso para a lei da atração, porque ela comunica: eu estou pronto para receber com calma. E quando você comunica isso com sinceridade, você começa a notar respostas. Repita mentalmente um mantra de prosperidade bem simples. Eu atraio recursos no tempo certo. Repita sem pressa. E ao repetir, imagine que o universo organiza rotas limpas. Rotas que te levam a entradas melhores. Rotas que te levam a oportunidades mais alinhadas. Rotas que te levam a decisões mais sábias. E perceba que essa organização não precisa acontecer toda hoje. Ela começa agora e continua enquanto você dorme. Agora, imagine que amanhã você acorda com uma leveza discreta, mas real.
Você não precisa provar nada para sentir essa leveza. Você apenas nota. Você se sente um pouco mais em paz, um pouco mais presente, um pouco mais no controle interno, mas sem rigidez. E esse controle interno leve muda tudo. Ele muda como você reage. Ele muda como você escolhe. Ele muda como você se cuida. E quando você se cuida, o peso não encontra mais o mesmo terreno para ficar. Traga sua atenção para a sensação do sono chegando. Deixe o corpo fazer o que ele sabe fazer. Se pensamentos vierem, deixe-os passar. Se imagens vierem, deixe-as fluir. Você não precisa segurar nada. Volte para a respiração e para o mantra. Eu volto para o meu centro. E fique aí, nesse centro, como quem se deita dentro de si mesmo. A tela escura, a quietude, a noite, tudo isso está colaborando com você. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A vibração continua alinhando. O portal continua reorganizando. A energia continua dissolvendo o excesso e o peso continua começando a ir embora, com a delicadeza de quem não precisa lutar para vencer. Deixe a noite terminar o que você não precisa terminar acordado. Deixe o silêncio fazer o trabalho que o esforço não consegue fazer. Agora, você pode simplesmente permanecer onde está, respirando, permitindo, como se cada segundo fosse um convite para afundar mais fundo no descanso. O seu corpo entende, a sua mente entende, e aquilo que pesa começa a se desprender como uma roupa antiga que você não precisa mais vestir. Sinta a sua respiração como uma onda lenta. Ela vai e volta sem pressa, sem cobrança. A cada inspiração, você recebe uma sensação de cuidado. A cada expiração, você devolve uma carga que não precisa mais carregar. Devolva o peso do dia. Devolva o peso do medo. Devolva o peso da urgência. Devolva o peso das preocupações que você tentou resolver e não conseguiu. Nesta noite, você não precisa resolver. Nesta noite, você só precisa permitir. Imagine agora que, bem acima de você, existe um portal de energia calma, uma abertura silenciosa para uma frequência de equilíbrio. Desse portal, desce uma luz suave, discreta, estável. Ela envolve sua cabeça e acalma seus pensamentos. Ela envolve seu peito e abre espaço para a respiração ficar mais solta. Ela envolve seu ventre e dissolve tensões antigas. E ao tocar você, essa luz traz uma certeza simples. Você está sendo reorganizado por dentro. E nesse processo de reorganização, algo importante acontece também na sua vida material, porque quando o seu campo interno se alinha, você começa a atrair experiências que combinam com esse alinhamento. Imagine, com serenidade, que o dinheiro encontra rotas certas para chegar até você, que portas se abrem sem drama, que oportunidades surgem com mais clareza, que decisões financeiras ficam mais simples, que a prosperidade se torna um fluxo e não uma batalha. Sinta essa ideia como uma presença tranquila e firme, como se ela aquecesse você por dentro. Agora traga um mantra final, bem curto, como se você selasse esta noite com um gesto de confiança. Diga mentalmente: eu descanso e recebo. Repita devagar, e ao repetir, perceba que existe uma diferença profunda entre querer e permitir. Querer pode vir com tensão. Permitir vem com paz. E é a paz que abre espaço para o corpo liberar e para a vida fluir. Imagine que enquanto você dorme, seu corpo trabalha em silêncio para equilibrar tudo.
Ele regula o ritmo, ele organiza sinais internos, ele renova, ele ajusta, ele libera o que é excesso. E o que é excesso não é apenas físico, é emocional, é mental, é aquela carga invisível que pesa e faz você buscar compensações. Hoje essa carga começa a perder força. Hoje você dá ao seu sistema uma permissão nova. Eu posso ficar leve. Sinta o peso se afastando como se fosse uma sombra que se dissolve com a chegada de uma luz baixa e constante. Não é um brilho forte, é um brilho calmo, que não assusta. A leveza também chega assim, sem barulho. Ela chega primeiro como alívio, depois como clareza, depois como escolhas melhores, depois como resultados. E você não precisa acelerar nada. O tempo do corpo é sábio, o tempo da energia é inteligente, o tempo da manifestação é preciso. E se em algum momento você se perguntar se está fazendo certo, basta lembrar: não há nada para fazer além de descansar. O seu papel agora é apenas permitir que a vida se reorganize dentro de você. A noite te ensina isso. A tela escura te ajuda nisso. O sono te leva para o lugar onde o controle afrouxa e a transformação começa a acontecer de verdade. Agora, permita que sua atenção se afaste das palavras e se aproxime da sensação. A sensação de segurança, a sensação de acolhimento, a sensação de que existe um caminho se abrindo, tanto no seu corpo quanto na sua vida. E nesse caminho, você vai ficando mais leve, mais calmo, mais próspero, com uma naturalidade que surpreende. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.